Isso. Aplauda aí, aplauda. Isso. Momento gostoso de comunhão. Agora vocês podem se sentar. E aí, gente, que bom, que bom. Vamos fazer bastante ferramenta. Vou querer um microfone por aqui. Vou pedir um instrumental sem letra no fundo, né? A Elizabeth vai ficar voluntariando aqui com o microfone. Ou então depois a gente põe o pastor Anderson, né? Vai todo mundo ver que tem um homem, dois. Vocês filmam bastante os homens assim depois, ó. Para inspirar os outros homens a quererem estar aqui, né? Bom, gente. Então é uma conferência. Se tiver como colocar um instrumental que eu passei sem o som da música, a letra. Tá? Acho que a Elizabeth mandou. Tá no último lá, um link. É um link. Tem um link lá embaixo. Gente, vou sugerir algo. Se você puder, não use seu celular. Tá? Eu sei que a gente fica doido para fazer anotação. A gente nem pensou na questão de anotação, mas tem papel se precisar, né? Ou então você vai me prometer, eu só vou usar a anotação se for para me escrever algo. Tá? Viu? É uma coisa que eu vou contar para vocês, que nós vamos guardar segredo, tá? Lá em Goiânia, no Brasil, na conferência de agora, tem um caderno de atividade. Já pensou? Um caderno de atividade só com as ferramentas. Mas eu vou dar de presente o PDF para vocês. Tá? Então, não precisa se preocupar em anotar muita coisa, tá? Vai ter esse caderno de atividade. As ferramentas do caderno de atividade, a maioria são autoexplicativas. Outra coisa, são exclusivas do Instituto. Tá? É algo que a gente desenvolveu. Tem um time que trabalha que muita gente vocês conhecem, muita gente vocês não conhecem. Tem umas pessoas que vocês nunca vão conhecer mesmo, que eles ficam nos bastidores, tá? Então, esse momento aqui hoje vai ser bem terapêutico. Amanhã e depois. Hoje e amanhã. E vai ser um momento que a gente vai escutar muito vocês. Tá? Primeira coisa que eu quero que você se comprometa. Sabe quando a gente faz aquele juramento de formatura? Então a gente vai fazer um juramento antes agora. Levanta a sua mãozinha. Fala, eu me comprometo a estar nesse lugar. Comprometida. E comprometido, né? Vou usar sempre o masculino, tá? Comprometido. Com entrega. Em abrir o meu coração. Eu me comprometo. A quando eu ter vontade. Compartilhar experiências. Mas eu também me comprometo a deixar aqui o que eu não posso levar para diante. Esse lugar é um lugar seguro, onde as pessoas podem falar, igual ao meu consultório, que é um lugar seguro. Eu me comprometo em manter a segurança e o respeito ao próximo sobre o que eu ouvir aqui. Ok. Isso é muito importante. Por isso que tem coisa que a gente não vai nem filmar. As nossas filmagens vão ficar todas normais, são de uso interno, a gente corta, ou então às vezes a gente tira áudio de algumas, tá? Ok. Então vamos lá, vai ser um bate-papo legal. Daqui a pouco nós vamos trocar algumas pessoas de lugares, tá? Para deixar assim bem organizado, alguém novo, né? Bom, se eu fosse perguntar para você, baixa aí. Se eu fosse perguntar para você, escute. O que mudou na sua vida desde quando você começou a estudar a linha psicanalítica junto com a fé? Só uma pausa. Às vezes as pessoas que não conhecem o que a gente aprende no Instituto ficam meio que chocadas. Quando vê a gente abraçando, a gente compartilhando. Como diz o nosso querido, seu nome, meu querido? Samuel. Falou que conheceu o Instituto porque falava, o que a minha mãe faz? Cadê o microfone? Deixa o Samuel compartilhar. Gente, eu achei o máximo que ele acabou de falar.
como ele me via, tá, gente? Vai, Samuel, conta. Abre o coração. Eu lembro que ano passado minha mãe ficava vendo as lives aqui 1 hora antes, que é às 7 da manhã. Aí eu acordava pra ir pra escola, aí tava lá um barulho, uma mulher falando alto. Aí com uma peruca loira. Aí quando eu fui olhar na câmera, tava lá, oi, amadinha. Eu falei, que isso, mãe? 7 horas da manhã, essa mulher gritando, não sei o que, não sei o que. Como é que você ouve isso, mãe? Como é que você ouve isso nessa hora da manhã? Aí foi. Aí eu fiquei curioso. Aí eu falei, deixa eu ver essa mulher aí, deixa eu ver o que ela faz, deixa eu ver quem ela é. Aí eu peguei o telefone da minha mãe, aí eu fui stalkeando sua conta. Stalkeando minha conta. Aí eu fiquei lá vendo, eu falei assim, Aí eu comecei a ver uma live e eu falei, nossa, gostei do conteúdo. Aí eu comecei a ver outra. Aí num dia eu vi 3. Oh! Repetida. Aí depois eu comecei a ver constantemente as repetidas, fazia caminhada, ficava escutando no fone de ouvido. Aí comecei a ver de manhã cedo. Aí eu falei, vou fazer o curso. Porque nessa época foi o último ano, penúltimo ano do ensino médio. Aí eu tinha que começar a decidir o que eu ia fazer na faculdade. Que eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Tava perdido. Já falei que, você é médico, você é dermatologista, psiquiatra, não sei o que eu vou fazer não. Aí eu fiz o curso. Sim. Aí comecei a gostar, eu falei, nossa, o conteúdo é bom, diferente. Aí, na decisão da faculdade, pensei, vou fazer psicologia. Tá tudo interligado. Aí, isso eu encontrei, vamos fazer. É bom, não é? Essa área. Porque eu não sabia nunca que eu ia fazer. E se você fosse definir numa frase, qual foi a maior mudança ou o seu maior aprendizado? Direcionamento. Uau. Se reencontrar. Fantástico. Pega o microfone. Gente, não é gratificante ouvir isso? Muito lindo, né? Vou pegar agora alguém assim que era... Tem alguém que era bem... Eu queria só saber antes, peraí. Se tem alguém que era bem religiosa. Então vem cá. Eu quero uma bem religiosa antes. Aquela assim que tudo era do maligno. Que depressão não é... Depressão é do capeta e ponto. Tá deprimida, então vem cá. Sai no nome de Jesus, vai. Então me conta, como é que foi? Pra mim foi transformador, porque eu nasci assembleiana, né? Então era aquela saia no pé, aquela religiosidade ao extremo. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu entrei em choque, porque no Brasil as igrejas não dançavam, não tinha aquelas apresentações na frente na minha época. E quando eu estava no Brasil, eu me afastei 3 anos do evangelho, porque eu queria dançar. Eu comecei a dançar e usar calça, e eu fui considerada que eu não era cristã mais. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu ainda estava desviada. E eu fui para uma igreja, porque eu comecei a passar mal, com crise de pânico. Deixa eu segurar só um pouquinho aqui. Diga assim para quem está do seu lado, a gente está aqui para aprender. Fala, inclusive, cutuca ela e fala, eu quero passar a fazer terapia em grupo. Eu quero passar a fazer. Fala, eu quero ser palestrante. Cutuca. Tá, você quer? Fala então assim, tudo é uma aula, tá? Tudo é uma aula. Ok, então segura só um pouquinho. Se eu deixar ela conversar, ela vai falar 10, 15 minutos. Ok? Mas se eu falar, anda logo, ela pode não estar curada 100%. Minha filha, objetiva. Se for TDAH, tem que contar os detalhes. Se for melancólica, nem volta à tarde. Se tiver transtorno de personalidade borderline, vai querer pensar em suicídio dentro do banheiro. Se ela for pro banheiro, você vai atrás. Se for bipolar, daqui a pouco joga o microfone em mim. É fácil? Não. Então eu tenho que aprender as didáticas com o pessoal. Certo? Então nós vamos começar tudo do novo com você. Vou dizer pra você, querida, se você pudesse resumir pra mim em, no máximo 1 minuto, em uma frase que tivesse 3 palavras, como você era muito religiosa, o que seria para que a gente te conhecesse? Depressão era do diabo. Ok. Pessoas que não queriam nada com Deus, já estavam no inferno. E pessoas que não eram crente, para mim, não era de Deus. Uau. Como objetivo? Ganhamos quanto tempo? Você ficou ofendida? Não. Agora vamos voltar. Vou continuar a entrevista. Forte. Quando você conheceu o universo psicanalítico e começou a estudar, não quero saber como ela veio, tá? Ele eu quis, ela não. E começou a estudar.
Se você pudesse definir em uma frase o que mais mudou na sua vida, o que seria? Ter empatia com as pessoas e paciência em ouvir outras pessoas. Uau! E a sua relação com Deus, como ficou? Conhecer Deus como um pai. Antes eu tinha Deus como um cacique. Era obrigada a servir a Deus porque os meus pais me ensinaram. Agora eu vou fazer um manejo. Vem cá. Quero uma cadeira sempre aqui. Eu sou muito de improviso, tá? Senta aqui. Gente, é muito gostoso, não é? Você era muito religiosa. O que você mais sentiu libertador é porque você pôde ter Deus como um pai. Ela já está estudando, né? Já formou. Como que era seu pai? Resume para mim em uma frase. Eu era obrigada a carregar minha família para a igreja. Não, ir para a igreja e orar por toda a minha casa. Os meus pais não eram cristãos. E ele era rígido mesmo sem ser cristão? Comigo era, porque ele falou que ele me entregou para o Senhor ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Te entregou para o Senhor. Ah, tá. Então, ele te entregou para o Senhor, mas ele não era de Deus. Forte, né? Você tem que ser de Deus. Eu, nem tanto. Porque eu tinha a obrigação de orar pela minha família. Eu carreguei isso. Talvez é uma coisa ainda que pesa. Pastora Anderson, vem cá, por favor. Com a sua mãe, você teve dificuldade? Não? E você achava ela omissa? Eles trabalhavam muito. De 10 irmãos, sou a caçula. Você é a caçula. Vem cá, querida. Vou fazer uma figura de representatividade, tá, gente? Como que chama sua mãe? Antônia. Ela vai representar a Antônia, sua mãe. Fica de pé. Teve alguma coisa que você quis falar com a sua mãe? Porque o seu pai, vem pra cá, pai, te cobrava muito e ela talvez não te fez nada? Meu pai me cobrava muito desde criança para ir para a igreja sozinha. Orar pela minha casa, eu procurava minha mãe. Eu não encontrava minha mãe comigo. Você levava suas irmãs e a mãe não estava com você? Nem meus irmãos iam, só eu. Só você? Você é muito responsável hoje? Muito. Você cobra muito? Eu cobro muito e eu casei com... Olha no olho como se fosse sua mãe. E por causa disso, hoje parece que eu quero carregar minha casa e quero que o meu marido viva como se fosse o meu pai. Você precisa perdoar sua mãe em algo? Por toda vez que eu saía pra igreja procurando uma mãe, procurando alguém pra me acompanhar, eu não tinha ninguém. Eu sentava no banco assim, eu me sentia abandonada, sozinha. Meus irmãos pra festa e minha mãe em casa, porque o meu pai não ia, ela não ia. E não, porque quando eu precisava de uma mãe, quando era dia das mães da igreja, Imagina. eu era a única que não tinha uma mãe. E minha mãe estava em casa. Você entende que ela não sabia o que fazer, né? E talvez ela tivesse orgulho de você ser tão responsável, tão adulta, mas não entendeu que era pesado. Mais tarde a gente vai ter uma outra ferramenta que você vai poder expressar isso de uma outra forma. Mas agora eu quero só que a nossa querida te abrace. E o abraço de mãe que te fez falta.
essa cura. O coração é complexo, né? Agora eu queria fazer a figura de representatividade com o Pai. O Anderson vai representar o seu pai. O que você queria falar para o seu pai? Você nunca conseguiu. Obrigada por... Eu conheci Jesus por medo. Porque eu não queria decepcionar o Senhor. Eu tentei. Por causa disso, eu saí da igreja. E quando eu saí da igreja, eu não queria ir mais na sua casa. Porque eu não queria que o Senhor me visse de calça. Eu era a caçulinha do Senhor. Era a única pessoa que podia te honrar. Eu larguei de viver os meus sonhos para viver o sonho do Senhor, que era ter um filho que podia se formar. E nessa caminhada, por causa dos seus sonhos, o Senhor realizou os seus sonhos, mas me permitiu também realizar os meus. Obrigada por tudo que o Senhor me ensinou. Obrigada porque o Senhor... Eu vim conhecer o amor e chamar o Senhor. Falar para o Senhor, eu te amo agora, depois de tão pouco tempo. E eu louvo a Deus porque nesse tão pouco tempo, Senhor, Deus tem sido longano e me acrescentado os seus dias de vida. E todos os dias que eu falo para o Senhor, eu fui a primeira filha a falar, eu te amo. Pai, seu pai seria incapaz pela dureza de te abraçar, não seria? Pastor Anderson, respeitosamente. Pastora, fica junto. Engraçado, né? Quem mais exigiu foi o pai. Mas a maior dor foi com a mãe. Que louco. Cada pessoa é única. Ela teve coragem de aproximar da mãe na figura de representatividade. Do pai ela ficou dura e forte. No tempo de vocês podem voltar para o lugar, tá? Pode ficar tranquilo. Então, a gente vem para a igreja, conhece Cristo, ama Jesus, se apaixona em Jesus, mas, infelizmente, nossas denominações, que são uma bênção, que são um caminho que nos levam de volta a Deus, mas infelizmente as nossas denominações, elas estão muitas vezes cheias de líderes sem conhecimento. Sim ou não? A pastora da igreja aqui, que é minha amiga, estava com a Sumara ontem. O Anderson, mas a esposa, a Gil. Sou ruim com o nome, tá, gente? Então, nós compartilhamos ontem, eu fiquei chorando na sala da casa deles. Eles me contarem coisas maravilhosas concernente ao pastorado. Eu vou até permitir que eles contem algo ali. Mas as nossas denominações estão cheias muitas vezes de líderes que não têm conhecimento. Não é verdade? E é porque eles são maus? Não. Eles estão reproduzindo aquilo que eles aprendem. Exato. E aprenderam e tem que fazer.
E outra coisa, é fácil falar com gente? É fácil pôr limite em gente? É fácil viver a vida com gente, como é que eu posso dizer? Doente emocionalmente? Não. Quem aqui no Brasil trabalhava com colegas de trabalho? Era tudo mil maravilha? De vez em quando vocês se engafiam lá, vão lá fazer ringue. Porque, nossa, como fulano tá chato hoje. Então a gente tem que ser muito bem resolvido para dar conta de sobreviver na vida, não tem? Sim ou não? Casa de terapeuta é muito engraçado, gente. Lá em casa qualquer um fica chateado. Até os filhos falam: pai, supera ou procura um terapeuta. Já pensou? Um dia a Elise falou pro pai dela: pai, supera ou procura um terapeuta. Eu fui criada para voar. Bye, bye. Quando a Angélica casou: você não vai chorar? Não. Por quê? Porque tem que casar. Beata que eu não quero. Eu estava chorando se tivesse beata dentro de casa. Não é? Agora fala isso para um colega de trabalho. Hã? Fala isso. Um dia o Júnior fez uma arte lá em casa e o Júnior é administrador com o pai das nossas empresas, né? Vocês vão rir da conversa agora, que o negócio agora é bem pesado, é bem familiar. E ele começou a juntar os amigos dele, começa a falar que ele era um empresário. 18 anos, que ele tinha 17 para 18 anos, emancipado com 16 anos. E ele realmente tem empresa no nome dele, né? A gente teve algumas coisas com imposto, agora, do passado da minha história, que agora que a gente conseguiu organizar. E aí ele tá lá conversando com os meninos, e um dia eu chamei a atenção dele, ele demorou a levantar. Conversa vai, conversa vem. Ele falou: poxa, eu sou tão estudioso, sou tão trabalhador, não sei mais o que, não sei mais o que. Meus amigos têm a maior inveja dos meninos, que eu até assim, eu sou despachado, eu sou empresário, mãe. Eu falei: não, você é laranja do seu pai e da sua mãe. O que é isso? Eu falei: você, é porque seu pai e sua mãe agora não pode arrumar um negócio por causa disso, daquilo outro. Expliquei. É só isso, meu filho. Caso contrário, mãe. Eu falei: uai, você é o quê? Dá licença um pouco. Gente, laranja não é o nome. Vocês trouxeram o carregador? Escuta. Ou a Ângela deixou com vocês, o dela? Tá dando. O seu. Fala pra Elizabeth que tá dando eco. Desliga o da Elizabeth aí. Gente, me entenda. Desceu? Laranja não quer dizer que é algo errado, não, né? Porque a gente tem a história de laranja no Brasil como só rolo, né? Então deixa eu explicar certinho. Quem lembra da minha história que eu e meu marido quebramos há 20 anos atrás? Então, tem coisa que eu não conto no testemunho. Mas chegou um fiscal da Receita Federal e falou: me dá aquela pajeira ou então eu multo a empresa de vocês. Ele falou: então vem amanhã, eu negocio. Aí ele pegou uma fita cassete. Aí ele pegou a fita cassete, colocou debaixo de um punhado de papel. Mas peraí, você não vai nem fiscalizar a minha empresa? Tá tudo certinho, eu tenho contabilidade. Não, esses carros aqui tinham que estar tudo no nome de vocês. Gente, consignado, entra e você vende. Você não vai pagar o imposto do carro. Você paga o imposto do lucro. Só que tinha uma quadrilha na época. O que o cara fez? Não, ou me dá aquela pajeira lá, ó, ou eu multo. Junto com quem? Na época, o meu contador. Depois a gente descobriu que era bandido igual. Por isso que aqui é um lugar seguro. O que acontece? Meu marido gravou tudo. Me chamou. Tô aqui, almoço. Vou lá no Ministério Público denunciar o senhor. Nosso contador: não faz isso. Você é louco. Dá esse carro. Gente, se arrependimento matasse, eu tinha morrido, porque eu devia ter dado o carro. Aí o que ele fez? Nós tínhamos uma fita cassete. Falamos: se o senhor multar, a gente entra na justiça. Mas eu ia entrar na justiça contra o quê, gente? Governo. É uma benção. Não é uma benção, governo? Troca, e aí? Aqui deve ser, no Brasil não é fácil, não. Resumindo, o cara multou a nossa empresa em 5 milhões. 5 milhões. De 5 foi para 10, foi para 15, foi para 17.
Quando é que eu ia ganhar? Nunca. Aí fomos lá e demos entrada no Ministério Público. Aí foi a briga judicial. Nesse intervalo, esse moço fez a mesma coisa com outros empresários. Quem é goiano, não sei se lembra de uma vez que um senhor de 70 anos matou um fiscal dentro do supermercado dele. O senhor tinha 70 anos, em Anicuns, ao lado de Goiânia. Esse mesmo fiscal foi lá, ameaçou ele. Ele só pegou um revólver, matou o fiscal. Ele foi para a cadeia? Não, por causa da idade. Não fica preso. Aí descobriram várias coisas que esse fiscal tinha feito. Só que engraçado, eles descobrem que o fiscal estava fazendo isso, sabe que ele lavrou a multa, mas não te dá isenção da multa. Aí nós brigamos na justiça. Graças a Deus, esse ano conseguimos. Mas quase 15 anos, gente. Por que a nossa empresa tinha que estar no nome do meu filho? Aí não podia, eu tinha um risco de perder tudo. Aí você vai parar de trabalhar? Você vai fazer o quê? Você vai dar o seu jeito. A vida é assim. Então aquele lugar que tem luta, chama como mesmo? Ringue, né? Não, vida. Vira para quem está do seu lado e fala: ringue da vida. Fala: ninguém tem vida perfeita não, gente. Tem não? Então volta. Beleza. Trabalhamos, sobrevivemos. Agora vamos voltar aqui onde eu quero chegar no ponto. Então é muito difícil para os nossos líderes. O Anderson, conta aí como é que foi quando a sua mãe não podia ter mais filho. Isso aqui é muito legal. Olha que legal o que ele vai contar pra gente. Testando. Pronto. Bom dia, gente. A gente estava falando ontem sobre traumas religiosos. E é claro que eu me considero um homem curado para ser pastor hoje. E na mesma instituição, né, na Assembleia de Deus. Mas eu falo que de todos os traumas religiosos que eu conheço, o mais absurdo aconteceu com a minha mãe, com a minha família. Minha mãe teve 4 filhos, eu sou o mais velho. E quando ela foi ter o mais jovem, o meu pai já tinha adoecido, dava umas crises nervosas desde que eu tinha 1 aninho de idade. 3 meses de idade, na verdade, quando ele adoeceu. Então o médico falou para minha mãe: olha, a senhora não pode ter mais filhos, porque há um risco muito grande do próximo filho da senhora sair com diversos problemas. Na época não tinha tantos recursos, nem para saber o que o meu pai tinha. E ela estava no 4º filho, então, porque gente, como um bom assembleiano, não podia fazer nenhum controle de natalidade. Tinha que povoar a terra sozinho. E outra coisa, pra vocês terem uma ideia de como acontecia, o dia que eu tinha, quando eu tinha 50 dias de nascido, a minha mãe engravidou do meu irmão. Então, até ontem, né, eu fiz 48 anos ontem. O meu irmão fez 47, dia 20 de abril, aí ficou nós dois com 47 até ontem, quando eu fiz 48. E no dia que eu fiz 2 anos, a minha segunda irmã nasceu. Ela faz aniversário junto comigo. Eu brinco que em 2 anos minha mãe teve 3 filhos. É claro que é uma... Meu Deus. Eu não podia nem ver a cueca do seu pai. Que é isso? Eu gosto de brincar, né, gente? Pra ficar leve. Então o médico falou com ela, ó, quando ela estava grávida do último, que tem uma diferença de 5 anos e meio de mim, o médico disse: olha, tem que encerrar aqui. E ela precisava fazer uma laqueadura de trompas, né? Ligar. E aí não podia, era proibido. E o meu pai e minha mãe então conversaram, e meu pai foi ao... Eu sou criado em Governador Valadares, que eu acredito que... Agora eu vou ajudar ele, que ele também tem que aprender. Quem conhece, né? Resumindo... Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Aqui não tem não tem Minas, né? Tem. Aí o meu pai foi ao pastor presidente para falar com ele. Porque ele era diácono da igreja e foi falar com ele: olha, pastor, minha esposa precisa ligar, a gente não pode ter mais filho. E ele falou com ela: então tá, falou com ele, né? Então a gente vai aguardar na reunião de ministério
foi um assunto de pauta do ministério. Eu falo que absurdamente foi um assunto da pauta do ministério. O ministério precisou decidir, ele precisou levar relatórios médicos para ver se a mulher do meu pai, a minha mãe, podia fazer uma ligadura de trompas. E aí, o que vocês acharam da história? Traumático. Você já tratou a sua mãe nisso, meu irmão? Ah, isso não, mas já conversamos. Já pensou como é que essa mulher deve ter se sentido? Saber se eu posso ter filho ou não em reunião de ministério. Mas aprender daquele. Vou te explorar muito pra você contar umas histórias pra gente hoje. Tem muita história. Olha que legal. Eles aprenderam certo? Achava que estava fazendo o certo. Então vamos lá. Pesquisa bem rápido. Jazinho, vou te ouvir. Pesquisa bem rápida. Dá nesse contexto? Dá nesse contexto de religião? Dá no contexto de religião? Se tiver no contexto, se não, passa por daqui a pouco. Pode ser? Tá? Gente, é porque eu estou ensinando vocês a remir tempo. Tem uma aula daqui a pouco que é muito legal. Vocês vão aprender só como é que eu faço uma palestra show, objetiva, com todo mundo gostando, ninguém contrariado. Estava doido para falar, não conseguiu falar, mas no final ficou tudo certo. Porque então a gente não consegue aproveitar. Tá? Vocês imaginam eu com 15 mulheres dentro de casa, numa imersão, se eu não pôr limite para elas? Tem dia que nós damos opidem e fala, deita, porque então você vai conversar com a pia. Porque elas não querem dormir. Troco de quarto, você precisa ver, desse jeito. Enfim, vamos voltar aqui. Então, aprenderam de que jeito? Do jeito que eles achavam que estava certo. Só que engraçado, eu posso achar que estou certa, mas eu posso buscar dia após dia conhecimento para confrontar as minhas dúvidas. Só que a nossa geração não buscava conhecimento. A nossa geração achava que todo mundo que não era evangélico era do capeta. Eu fiz questão de pedir nossas queridas amigas, irmãs, para ficarem em pé. Detalhe, um pouquinho. A minha geração, eu converti na comunidade evangélica, Robson e César Augusto, há 35 anos atrás. O meu sogro falou pro meu marido, meu filho, arruma uma das nossas, porque ela usa calça, ela não é de Deus. Não foi, cunhada? Desse jeito. O Cirino já tinha tido uns rolinhos com as meninas da Bleia. E uma vez ele ficou sem ceia, porque a menina da Bleia arrancou a roupa para ele. Você acredita? Porque ele tinha um cobrezinho, ia ser um rapaz bom para casar. Não vou trabalhar, vou ter vida de madame. Coitada, se ela soubesse tanto que o Cirino me escraviza para trabalhar hoje. Não vou trabalhar, vou ter vida de madame. O que ela fez? Arrancou a roupa para ele. Nem sabia disso. Aí o que todo mundo falava? Não casa com a Ângela porque ela não é de Deus. É do capeta. Usa calça, usa brinco. A boca dela é igualzinha à boca da Jezabel. E eu não sabia disso, gente. E o Cirino, quem ganhou o Cirino para Jesus? Eu. Tem lógica? Tentou me agarrar. Empurrei ele bateu na parede, falou, que bicha velha bruta. Eu falei, não sou bruta. Mas você gosta de mim? Gosto, mas não significa que você tem que ficar me beijando, não. A mãe tem que experimentar. Se nós casar e eu não gostar, você devolve. Tem 30 dias para cancelar o casamento. Deixa aí. O Cirino falou, vamos lá conhecer meu pai. Aí vem a inteligência, né, gente? Sabedoria. Eu falei, eu não vou de calça. E o senhor vai escandalizar. Só que eu não tinha saia. Mas eu tinha uma tal de saia-calça. Quem lembra? Então peguei uma saia-calça. Falei, se eu andar com a perna bem junta, vai misturar. Não pus brinco. Porque respeito. Eu sei como ele era. Mas o que eu fiz? Ele precisa saber se eu sou de Deus. Então qual vai ser a minha conversa? Agora, e se eu não conhecer nada de Deus? Não sei se vocês viram esses dias recentes. Teve um cantor sertanejo. Eu vi um stories. Eu ri tanto. Ele foi falar de Jesus. Ele foi lá para o Velho Testamento. Misericórdia. Ele vai ficar calado, né? Não sabe nada. Mas eu converti lendo a Bíblia. Então eu sentei com meu sogro. E a gente foi conversar nas coisas de Deus. E eu tinha um ponto muito gostoso naquela época. Muito positivo. Eu morava no interior. Toda vez que morria alguém, a igreja católica tocava o sino e cantava uma música assim, olhai os lírios do campo. A gente sabia, morreu.
Quando era recado, era outro. A igreja Assembleia, a igreja cristã, eu morava perto das igrejas, tá, gente? Da Assembleia e da cristã. Mas tinha aqueles microfones que parece que pegavam na cidade inteira, né? Aí, depois ficou mais moderno. Eu visitei uma cidade de Minas, gente. Achei tão bonitinho. Tava o carro de som passando na rua avisando que tinha morrido o seu João da farmácia. Falei, tá moderno, é carro de som. Agora é internet, né, gente? Mas vamos lá, olha que legal. Aí eu tô lá. A igreja evangélica do meu sogro, Assembleia de Deus, tocava um sino. Todo dia às 18 horas. Cantavam, acho que eles estavam perturbando os moradores da terra para evangelizar. Tocava hino. Então eu conhecia muito o hino antigo da Assembleia, do sino da igreja. Aí eu lembro, eram 100 ovelhas, as 99. Aí eu lembrava de umas 4 ou 5 músicas. Fui lá ver meu sogro. Meu sogro pegou o violãozinho. Eu falei, senhor, canta? Ele falou, canto. Acho que ele pensou, essa mulher não deve saber cantar nada. Eu falei, o senhor conhece 100 ovelhas? Aí ele, você conhece? As 99 deixou no aprisco. Meninos, nós tocamos hino. Quando ele cantar um que eu não conhecia, não, canta aquele, que era o que eu sabia do sino da igreja. Eu sabia uns 4, aí nós cantamos, lia a Bíblia, cantava, lia a Bíblia. Gente, eu sempre fui muito apaixonado em Jesus. Mas Deus, eu sempre fui uma menina. Eu acho que o meu QI é um pouquinho Asperger mesmo. Porque desde criança eu sempre fui uma menina curiosa. Desde criança eu gostei de ler. Desde criança eu gostava de sentar com gente mais velha para saber da vida. Eu perturbava tanto a minha mãe, por que a flor é vermelha? Porque Deus quis a flor vermelha, mas tem várias cores de vermelha. Me perturba, menina! Eu sentava de fora de casa e ficava assim, quem foi que falou a primeira palavra? Quem que ensinou as pessoas? Qual foi a primeira professora? Alguém identifica? Alguém já fez isso? Gente, a gente não é normal. Não sei se era o TDAH, eu sei que era tudo junto. Aqui é um ambiente seguro. Né? Na hora certa eu falo algo. Ok. Então o que eu fiz? Eu li a Bíblia antes de converter. Eu sentei com o meu sogro que não achava que era de Deus. A gente começou a cantar. A gente começou a falar sobre Bíblia. De repente meu sogro está chorando. Eu estou chorando de cá. Eu estou falando em línguas. O meu sogro achou que eu tinha sido batizado na hora por ele. Eu falei, mas é muita pretensão. Você está achando que foi? Você é cheio de Deus agora aqui começou a conversar comigo. Não, eu já sou batizado no Espírito Santo. Eu fui embora. O meu marido disse que ele falou assim, meu filho, casa logo. Casa logo. E a gente nutria um relacionamento, né? Raquel, minha cunhada, está aqui. Até ele morrer. Ele era o meu maior amigo, meu sogro. Ele era um pai. Como eu aprendi com ele. E como ele sempre me respeitou muito. Ele não concordava com as causas. Eu me lembro que um dia eu estava indo para a fazenda. E ele morava na nossa fazenda. Depois a gente passou um tempo bem curto na Assembleia. Fomos para a capital. Enfim, não vem esses detalhes. E eu lembro que eu falei, seu Divino, eu sei que o senhor tem dificuldade com as mulheres usar calça, né? Ele porque eu acho que não é de Deus. Eu falei, ok, mas na Bíblia, mas está lá, minha filha. Que a mulher não veste roupa de homem, né? Eu falei, pois é, seu Divino, mas naquela época a diferença era o cinto. Não, isso é arrumação, não. Na época o cinto era que a diferença. Os homens usavam roupa, vestido. E que é isso? Eu falei, eu usava vestido. Eu falei, então é o seguinte, vamos conversar um negócio? Eu queria a sua bênção. Aqui na fazenda eu vou usar calça. Eu tenho alergia de muriçoca. E as meninas também. Tá tudo certo pro senhor? Tá, não, imagina, tá tudo certo. Aí quando ele foi na capital, ele me viu de calça. Eu falei, então, seu Divino, porque a minha autoridade é o meu marido e seu filho. E ele concordou. Se o senhor achou ruim, o senhor fala para ele. Mas ele deixou. Ele ia brigar com o filho dele? Beleza. Meu sogro morreu, frequentando a Assembleia de Deus. Não importava com uso e costume mais. Amava, né? Amava essas coisas todas de Deus. Um amigo. Meu sogro era um amigo. Nós tínhamos alto papo de conversa. Alto papo. E ele falou um dia para mim, minha filha,
Como nós fomos ignorantes. Como eu fui ignorante com os meus filhos. Eu fui minha filha. E as pessoas realmente têm permanecido na ignorância porque falta conhecer. A Raquel desviou novinha. Meu marido desviou por quê? Assistiu televisão na casa do vizinho. E jogou futebol. Quando eu casei com o Cirino não podia ver uma televisão. Até hoje, quem é o viciado em televisão de casa? Menino. Lá em casa tem televisão para tu quanto é lado. Assiste? Não. Quem gosta é só ele. Tem dia que ele liga e dorme. Mas por quê? Foi proir? Recal? Pô. O que eu faço com os meus filhos? O que eu fiz desde pequeno? Pode assistir. Mas é bom que você está assistindo? Uma vez eu peguei meus meninos assistindo BBB. Indignada. Falei, senta aqui. O que vocês aprendem com isso aqui? Me conta. Deixa eu ver o que tem. Não, mas vai para lá. Falei, não, eu quero ver o que é bom. Ele vai ler um livro, gente. Pelo amor de Deus, baixaria. E decepcionada não com o programa, com vocês. Eu não ensinei o que prestava. Não devo ter exemplo. Estou em crise. Mãe, deixa de bobeira. Eu falei, não, eu estou em crise. Como é que vocês não conseguem filtrar isso? 3, 4 dias acabou. Só que os nossos líderes ensinaram desse jeito. Quantas aqui teve depressão e não podia contar para ninguém? Quantas achavam que Deus não te amava porque você teve depressão? Quantas já, agora pode falar, seu processo depressivo, como foi? Conta resumido. Então eu vou resumir isso. Bem resumido. Eu me senti assim, desde que eu comecei a psicanálise, não me senti aceita nem na minha própria casa e nem por mim mesmo. Uau! E por que você teve depressão? Você descobriu? Foi traumas de infância, né? Meu pai, ele bebia muito e batia em mim, minha mãe também. Ela ia pra praia nas férias com as minhas primas e eu ficava trabalhando no lugar dela. Então, isso pesou muitos anos e eu guardei pra mim. E assim, eu encontrei na psicanálise a minha cura, porque eu não sabia como que foi o meu nascimento. Eu fui perguntar pra minha mãe e ela falou que ela estava grávida de mim de 2 meses e não sabia. E saiu pra nadar, pra socorrer o meu primo que estava morrendo afogado num lago imenso, profundo, onde morrem muitas pessoas. Aí Deus trouxe a ressignificação pra mim. Ele disse, a tua mãe salvou uma vida em forma física, salvou, e você vai salvar a vida espiritual, que estão vivos, mas estão mortos. Aí, então, história resumidinha. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou deixar agora todo mundo falar assim, nós vamos falar só palavras. Vou perguntar para uns 5, 6, depois você compartilha. Com quem está do seu lado. Por que eu estou introduzindo, mostrando a parte da religião? Para entender como Deus está levantando a mim e a você no Instituto Fazendo a Diferença. Como Deus está nos levantando para mudar a nossa geração. Vou usar um versículo. Para onde iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Você vai para a psicologia agora. Você vai ficar encabulado, tanto que tem muita coisa que está na Bíblia, mas que eles distorcem completamente. Faculdade, glória a Deus. Aqui no Brasil, aqui na América tem faculdade cristã. Aleluia, que privilégio. Que privilégio, meu filho. No Brasil não tem. Gente, não estou emocionada. Não faz online, não. Vamos indicar. Gente, não tem no Brasil faculdade de psicologia cristã. Não tem. Você não sabia, não? Não. Para a gente documentar o Instituto Fazendo a Diferença com base cristã e fé, deu isso aqui. Nós estamos pegando todas as teses do livro das apostilhas, do Ciência e Fé, inclusive a síndrome de trauma religioso. Estamos pegando todas as teses, jogando elas como tese científica, Brasil e Europa. O Instituto já está estabelecido nos Estados Unidos e já está estabelecido na Europa. Aí é só daqui a pouco para vocês pegarem, tá, a documentação. Então a gente já está estabelecido. Essa semana eu estou em Miami olhando isso com a faculdade.
Por quê? No Brasil não pode. Aí o que meu jurídico falou? A gente vai documentar tudo fora e puxar para dentro. Escute. Escute, queridos. Não pode numa faculdade de psicologia no Brasil. Na Europa também não pode falar de religião. Religião é religar o homem a Deus. Bom, vocês têm noção do que eu sofri quando eu comecei a ser psicanalista no Brasil? Porque as pessoas não conheciam psicanálise, achavam que era só Lacan. Gente, aquilo que eu falo na aula é verdade. Se vocês encontrarem alguma coisa boa em Lacan, a gente senta para discutir. Tem umas coisinhas, né, gente? Mas Lacan era pervertidíssimo. Então, quando eu falava que eu era psicanalista, o que as pessoas achavam? Mas como é que alguém chama uma pessoa pervertida para pregar? E a pastora ainda é sexóloga. Né? Então, assim, acho que dava um nó na cabeça de alguns religiosos. Teve uma vez que eu fui ministrar com o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte tinha no Brasil o Cláudio Duarte pelo Brasil, que era um evento dele. E ele foi pregar para 10 mil pessoas numa denominação bem tradicional. Mandei a foto do meu crachá, minha foto pro cartaz, quer dizer, tinha outdoor, tudo. E eu fui convidada pelo Cláudio. Ele ia falar uma área ou outra. E o Cláudio, estava a foto dele de camisa, meio aberta, um colarzinho. Ele é batista, né? Uma pulseira. Na foto normal. Dava para ver a pulseira. O colar acho que não via não na foto, não, mas a pulseira dava. E eu estava com um brinquinho. Aí me chega uma ligação da igreja. O pastor reverendo pediu para a senhora enviar uma outra foto. Que a senhora tire os adereços que impedem que vejam Deus na sua vida. Como é que é? Tira os adereços. Eu falei, que adereço? A pulseira, o colarzinho, o brinco. Só tem uma foto feita em não. Eu falei, tira aí no Photoshop. Gente, eu fiquei tão indignada. Aí passou um pouquinho, ele falou assim, porque se não tirar, não vai ter como pôr a foto da senhora não, só o nome. Eu falei, você já ligaram pro Cláudio para ele tirar a pulseira também? Porque o Cláudio já usa pulseira, na foto tem pulseira. É que nós queremos ter o Cláudio aqui. Nunca me senti tão humilhada na vida. Quando eu cheguei, até todo mundo que estava falou assim, cadê o Cláudio? E o Cláudio Duarte só ia no outro dia. Eu virei pro pastor Cláudio, falei, pastor Cláudio, brincadeira, não prender esse aqui. Sabe aquela decepção assim? Estava no auge da mídia, né? Beleza. Mandei outra foto. Vocês vão gostar dessa. Cheguei na igreja. Eu fui tão traumatizada. O Cirino foi comigo. Aí eu pus uma saia varrendo o asfalto. Lá no pé. Pus a cor, né? Gente, eu só ando decente. Ninguém nunca vai me ver decente. Não uso roupa colada. Calça sempre com blazer ou bata. Se for vestido, nunca é colado. Ninguém nunca vai me ver com roupa indecente. É algo meu mesmo. Nunca você vai me ver com saia acima do joelho. Se for saia, é no pé, porque eu acho que a minha canela é muito fina e o resto do corpo meio cheio. Então eu me sinto uma ampuleta. Então eu prefiro saia, tem que tampar a perna. Não dou conta de usar saia midi nem saia secretária. Eu me sinto um trenzinho fino assim, entendeu? Uma árvore. Não dá. Minha cabeça não processa. Beleza. O altar, gente, ele era tão alto que se a pessoa tivesse com saia no joelho e viesse aqui, via tudo de baixo para as irmãs aqui, ó. Então o altar era alto. Eu tenho que contar esses detalhes para vocês entenderem. Aí foi 3 casal buscar a gente no aeroporto. As amadinhas tudo de mini saia. E aí esse adereço. O adereço, né? E fomos para almoçar e eu fiquei desconcertada. E na sala vi que ela senta aí. Tem umas mulheres que não sabem sentar, né, gente? Senta com a perna assim, né? Aí eu falava, meu pai, como é que pode? Beleza. Legal, primeiro dia. Veio aqui a mulher e o marido para fazer a apresentação de quem vinha ministrar. Depois que o povo estava aqui recebendo oração, eu falava, condição. Terapeuta valia tudo, né?
Aí no segundo dia ela falou assim, eu gostei muito de você sabe vestir, você tá tão bonitinha, né? Toda esvoaçante. Que dia que nós ver suas pernas? Você não usa saia mais curta, não? Eu falei, não, agora a saia curta eu acho que realmente impede, é um adereço que impede as pessoas verem Deus na minha vida. Resumindo, eu voltei lá depois, fiz um trabalho de cura interior. Vocês têm noção do tanto de adultério que tinha no meio delas? Com os próprios líderes? Vocês têm noção de quantas mulheres eram amantes de outros? E eu perguntei, quando começou isso? Um dia ele estava pregando, e eu estava sentada na frente, e ele olhou para as minhas pernas. Aí eu concluí, e deve ter visto sua calcinha, né? Porque vocês sentam com a perna aberta na frente. Mas aqui, a gente não pode usar calça. Mas pode usar mini saia. Gente, era um tanto de caso de, inclusive, incesto. Naquela igreja tinha um irmão que abusou sexualmente de uma irmã com síndrome de Down. A irmã com síndrome de Down ficou grávida. Ninguém sabia de quem que era o filho. Quem entrou aqui? Meu Deus! Nasce a criança daquela menina com síndrome de Down. E outro problema. Não dá para separar a semelhança de quem é. Só que o irmão confessou. Pai, mãe, foi eu que fiz sexo com minha irmã. Gente, que loucura. Aí tá, como é que a gente vai viver isso socialmente? Aí eu era um pastor da igreja. Eu não vou levar isso para frente da igreja igual eu levei a mãe do Anderson. Vamos imaginar que fosse lá. Eu vou levar para a igreja diferente, porque é meu filho. Quem ia proteger seu filho? A gente é mãe. Né? Tratou, levou para terapeuta? Não, porque terapeuta não é de Deus. Por que aconteceu isso? Porque a gente trabalha muito para Deus e o diabo ficou furioso e entrou dentro da minha casa. Olha que desculpa, né? Beleza. E que eles falaram na hora de apresentar a criança? Gente, entrou, a gente não sabe até hoje se foi um assaltante, se foi um vizinho, entrou na nossa casa e fez essa coisa horrorosa com a nossa filha. E ela engravidou. A gente nem sabia que estava grávida, porque ela já era mais cheinha. Mas a nossa família é tão de Deus que a gente não aceitou abortar. Aí apresentaram a criança. Detalhe, na hora de apresentar a criança, quem tem que subir para apresentar o irmãozinho? A família. Então estava lá o irmão e o pai. O pai do neném. E os pais já sabiam que era ele. E todas as irmãs já sabiam que era ele. Você imagina que dor dessa família vir para esse altar e fazer um teatro? Para manter uma aparência? Depois, eu levei essa menina para minha casa. Não a menina que teve síndrome de Down. Uma membro da família. Ela foi abusada sexualmente pelo avô dela. Era o pastor jubilado da igreja. Mas abusada quando ele não era jubilado. A família ligava toda hora. Não fala nada. Não fala nada. Aí é lugar de falar. Não acaba com a gente. Eu falei, fala para ela que aqui é horrível. Você não gostou disso aqui. E vou ter que te atender escondido. Eu não vou cobrar nada. Mas você precisa sarar. Vamos finalizar essa parte? Sabe, esse irmão casou. Teve 3 filhas. Abusou das 3 filhas. A esposa descobriu o abuso. A esposa denunciou. A família diz que a esposa virou a cabeça. Ficou endemoniada. E carregou as filhas. Porque a mulher nunca foi de Deus. E o que aconteceu com ele? A conta chegou. Ficou muito pesado. E ele suicidou. Só que a família continuou contando que ele tinha morrido de tanto desgosto. Infartou. E fecha-se uma história de quase felizes para sempre, cheia de mentira, por causa da religiosidade
para proteger os traumas da minha família que começou onde? No avô abusador. E a gente não pode fazer nada em nome do quê? Da religião. Bom, olha o tanto que tem sido libertador. Quantos de vocês escutam história nos manejos que você fica assim... né? Nem dorme. Tem gente que fala, eu tô indo pro banheiro, eu tô com náusea, eu vou vomitar. Normal, gente. Não é normal? O meu genro um dia perguntou pra mim, ô só, como é que você conta ser normal com essas histórias? Ele perguntou pra nós ontem na sua casa, né? É louco? Ele falou, que isso? Parece história de filme. Mas quem disse que filme não é baseado em vida real? Todos os filmes. Quem escreve aquele filme de drama lá, talvez ele está escrevendo o drama da vida dele. A gente sublima de que jeito? Não foi, pastor? Você sublimou escrevendo e mostrou para os amigos a depressão. Por isso que você fala, meu Deus, me identifico tanto com essa escrita. Porque é o que você também está sentindo. Então, nos meus anos de jornada, caminhando com Cristo, convertida, eu vivi isso dentro de casa. De que jeito? Meus pais brigavam, mas não podia contar para os outros. Para os outros tem que parecer que era bem casado. Minha mãe falava, quando vocês casar, eu separo dele. A bomba estoura. Como assim? Nunca tiver nada. Então, e eu cresci muito autêntica. Extremamente autêntica. Então, quando eu venho para Cristo, eu continuo autêntica. Aí eu me deparo com alguém que quer excluir o Cirino porque ele namora comigo. E foi eu que ganhei ele para Jesus. Aí eu vou para a igreja extremamente autêntica. Converti, fui para a igreja dele. Lá não podia cortar cabelo. Não, aliás, converti não. Nos casamos. Converti, fui para a minha igreja. Quando nós nos casamos, Deus falou comigo, vai para a denominação do seu noivo. Eu falei, não, Deus, você está de brincadeira? Aqui eu posso usar calça. Aqui eu posso parar à direita. Gente, ele é o leão da tribo de Judá. Hey, era da minha igreja. Nós era tão moderno para aquele tempo, tão desviado. Os crentes desviados para aquele tempo, que a gente fazia trenzinho dentro da igreja. Gente, congresso de jovens da minha igreja, a gente fazia trenzinho. Hey, hey, hey. Gente, quando você grita dentro da igreja, quando você pula, hey, hey, você produz dopamina. Louvor tem que ter música. Levanta a mão. Por que tem que ter isso? Porque produz dopamina. Quando o crente chega na igreja deprimido, chateado, cheio de pepino, e você pega só aquelas músicas assim, se tentaram, daqui a pouco ele está assim, ele quer morrer. O pregador vai pregar, o pregador pode ser o melhor pregador, que ele não consegue levantar o povo. Por quê? Porque já fizeram o que com o emocional dele? Pum! Já jogou lá embaixo. Por isso que quando o pessoal fala, vai para a igreja, você vai pregar aqui? Fala, vou. Então vem só na hora do culto. Eu falei, não sou estrela, não sou na hora da palavra. Eu não sou estrela, eu vou antes de começar. Eu quero entrar e sentar. Eu quero ouvir o louvor. Se eu estou vendo que está só assim, eu falo, meu Deus, quando eu vou pregar agora vai ser difícil. Antes de eu pregar, eu jogo uns livros. De propósito. Quem gosta dos meus livros? Pega aí, pega. Porque dá adrenalina. E é tão bom que a pessoa que está com raiva fica assim, tomara que pega na cara, que era a irmã que me ofendeu ontem, eu podia pegar. Lá, ó. Vocês sabiam que eu faço é por isso? Eu fico até vendo. Teve uma vez que a irmã estava olhando o celular, esse dia eu fiquei com dó, estava olhando o celular, o livro pegou na cabeça, ela, pum. Eu vi quando a outra falou assim. Produziu uma ira no meio delas, uma fofocaiada, uma adrenalina. Olha que louco, gente. Eu falei, agora eu posso começar a pregar. Não é, gente? Então, a gente ia para a igreja, a gente não podia nem bater palma. Quando você começa a bater palma, seu corpo vai soltando. Se você estiver muito nervosa, muito triste, muito chateada, começa a cantar a música assim, ó. Qualquer música. Pega música que tem ritmo, né? Lógico. Aquela que nós cantamos.
Som da festa vai subir. Você pode estar chateada. Você pode estar deprimida. Aí você começa a espelhar quem está do seu lado. Quem está ali na frente. O que vai acontecer? Automaticamente você vai melhorando. Agora pensa, eu vim de uma igreja desse jeito.